Quanto que a gente precisa investir para ganhar R$1.000 todos os meses? Sim, vou responder todas essas questões aqui nesse vídeo, onde eu vou explicar, dada as 3 classes de ativos, qual é o melhor para a gente investir caso a gente queira ganhar R$1.000 todos os meses e principalmente como que a gente faz isso. Então, antes de tudo, aquela coisa chata, aproveita, te inscreve aqui embaixo do canal, deixa o like, ativa o sininho para receber toda semana conteúdo novo aqui que eu posto para te ajudar na carreira, na jornada de investidor. Então, sem enrolação, bora falar quanto que a gente precisa para ganhar R$1.000 todos os meses. Vamos lá! Antes da gente entrar no cálculo, basicamente, vamos separar nas 3 classes de ativos, ou seja, a gente tem 2 pontos, a renda fixa e a renda variável. Dentro da renda fixa, a gente tem todos os produtos bancários, basicamente, e também o tesouro direto, onde a gente pode aplicar. E do lado da renda variável, a gente tem as ações e os fundos imobiliários. E eu vou trazer para vocês aqui, dado o cálculo tanto de ações e fundos imobiliários, também na renda fixa, de quanto que a gente precisa para ganhar R$1.000 todos os meses. Então é importante a gente fazer essa diferenciação, ou seja, a gente tem 3 classes de ativos onde a gente pode investir basicamente no mercado financeiro. Claro, existem inúmeras outras formas de investimento que também não são dadas no mercado financeiro, mas aqui nesse vídeo eu vou focar no mercado financeiro. Então nesses 3 pontos e nesses 3 cálculos para a gente entender o que a gente precisa fazer e como para chegar a R$1.000 todos os meses. Dessas 3 opções, a única que realmente a gente vai conseguir receber dividendos todos os meses, proventos todos os meses, são os fundos imobiliários. Por quê? Por lei, os fundos eles são obrigados a pagar proventos, caso haja lucro na operação, digamos assim, todos os meses aos investidores. Nas outras formas também, ou na renda fixa ou nas ações, não há essa obrigatoriedade. Na renda fixa vai depender do produto e na renda variável vai depender de qual a periodicidade do pagamento de proventos. Mas eu vou trazer os cálculos aqui e quais as ações hoje que estão pagando mais proventos, claro, excluindo outros indicadores e focando simplesmente na parte de proventos e dividendos, para a gente entender melhor esse racional. E um ponto super importante aqui, as empresas pagadoras de dividendo são as empresas que têm menor capacidade de investimento. Ou seja, o que isso quer dizer? As empresas que pagam, que transferem caixa da operação para o investidor na forma de dividendos ou proventos, elas têm menos capacidade de investimento na operação, novas tecnologias, novas formas de adquirir clientes. Então isso é super importante da gente passar. Empresas pagadoras de dividendos são geralmente, isso não é uma regra, são empresas que crescem menos. Então a gente precisa ter essa ciência que ao investir nessas companhias há a tendência de um crescimento mais baixo, consequentemente uma não valorização tão forte das ações. E para fazer esse cálculo eu peguei as principais empresas pagadoras de dividendos nos últimos 12 meses, ou seja, isso é vinculado aos últimos 12 meses e pegando especificamente o pagamento de dividendos, especificamente o pagamento de proventos. Então eu excluí todos os outros fundamentos, todos os outros indicadores e foquei basicamente em quanto a companhia pagou nos últimos 12 meses. Peguei as 5 maiores companhias para mostrar aqui para vocês. E só a título de exemplo, em 2010 existia o mesmo cálculo, por exemplo, e a Oi era a empresa que mais pagava dividendos na época. Então a gente precisa ter essa ciência. Olhar sempre o indicador isolado não é o melhor caminho. Eu estou passando esse exemplo aqui para vocês até para a gente fazer o cálculo e fazer uma comparação. Mas a Oi em 2010 tinha o maior pagamento de dividendos e a gente sabe o que ocorreu desde lá. O papel se desvalorizou muito. Mas sem enrolação, vamos entrar no cálculo onde eu passo aqui as 5 maiores pagadoras de dividendos e quanto que a gente precisa para ganhar R$1.000 todos os meses. Então, bora para a tela onde eu vou mostrar as principais companhias e o quanto que a gente precisa ter para investir nelas. Vamos lá, trago para vocês aqui as 5 companhias que mais pagaram dividendos nos últimos meses, com o maior dividend yield que eu passo aqui. Para a gente fazer esse cálculo, como é que a gente chega? Eu peguei o preço delas em 31/12/2020, ou seja, o preço de fechamento no ano, e coloquei pelo yield pago nos últimos 12 meses. Ou seja, o que é o dividend yield? É basicamente quanto que a companhia pagou de proventos de dividendos sobre o preço da ação fechado em 31/12 no último dia. Ou seja, a gente pega aqui o yield. Então, basicamente, o que acontece? O exemplo da Copasa. A companhia fechou em R$16,33 no último dia de 2020. Ou seja, ela pagou 17,3% de yield no período, que dá R$2,83 a cada ação. E para a gente receber R$1.000 todos os meses, a gente precisa de R$12.000 por ano. Se eu peguei uma carteira com 5 ações,
eu tenho que dividir R$ 2.400 por cada ação. Nesse caso da Copasa, a gente teria que ter 850 ações da companhia a um preço mais ou menos de R$ 16,30, que seria um investimento de quase R$ 14.000. E fiz esse mesmo cálculo para outras companhias, ou seja, a Copel, a Transmissão Paulista, a BR Distribuidora e a Telefônica, a Vivo. Então fiz esse mesmo cálculo, ou seja, dado o yield dela, quanto que a gente recebe de dividendos por ação, para a gente receber mais ou menos R$ 2.400 por ano de cada papel. Isso daria um investimento total de R$ 96.000, ou seja, a gente precisa de mais ou menos R$ 100.000 para a gente conseguir receber R$ 1.000 todos os meses. Importante aqui, pessoal, muito importante. Esse cálculo não coloca recebimento todos os meses, ou seja, a gente não vai ter entradas todos os meses, vai ter alguns meses que não vai entrar valor e alguns outros meses vai entrar muito mais do que R$ 1.000. Então é importante a gente ter ciência. Ao comprar esses papéis, não quer dizer que vai entrar todos os meses, mas é importante no frigir dos ovos, basicamente, no ano, a gente vai receber mais ou menos R$ 12.000. Importante essa ciência, aproveita. Gostou desse cálculo? Deixa aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, que isso ajuda muito a gente conseguir chegar a mais pessoas e principalmente para você receber o conteúdo em primeira mão, beleza? Então esse foi o primeiro cálculo, que a gente precisa ter mais ou menos R$ 100.000 investidos para ganhar R$ 1.000 todos os meses com proventos e dividendos das companhias que mais pagaram proventos no ano de 2020. Agora vamos entrar no cálculo dos fundos imobiliários, ou seja, a gente passou que as ações a gente precisa ter mais ou menos R$ 97.000, ou seja, basicamente R$ 100.000. Agora vamos entrar no cálculo dos fundos imobiliários. Para chegar nesse cálculo, eu peguei os 5 maiores fundos em termos de pagamento de proventos. Eu excluí totalmente a parte da qualidade dos fundos, onde eles estão inseridos, quais são a qualidade dos ativos, quem é a gestora, vários pontos. Eu simplesmente peguei as maiores pagadoras de proventos e fiz o cálculo aqui para vocês. Então, sem enrolação, bora passar esse cálculo até para vocês entenderem quanto que a gente precisa para ganhar R$ 1.000 todos os meses. Vamos lá, aqui na tela eu separei 5 fundos, ou seja, são os fundos que mais tiveram yield no ano de 2020. A gente tem o HCTR, XPCM, importante, o XPCM é um monoimóvel, ou seja, é super difícil, é um fundo que a qualidade do imóvel ela é super baixa, mas foi um papel que pagou muito no ano de 2020. Também SPTW, HABT11 e o BARI11. Então basicamente eu peguei o yield, os maiores yields do ano de 2020 e coloquei o preço da cota em 31 de 2 de 2020. A gente chega numa relação de dividendos por cota, um yield de 19,7%, de uma cota de 150, a gente recebeu mais ou menos R$ 29,56 de proventos a cada ano por cada cota. Então eu fiz o mesmo cálculo, ou seja, a gente precisa, dado uma carteira diversificada, a gente precisa de R$ 2.400 basicamente para cada provento, para fechar os 12.000, que é os R$ 1.000 todos os meses. E esse é o valor de cada cota que a gente precisa. Como os fundos imobiliários têm um yield um pouco maior que as ações, a gente precisaria mais ou menos de R$ 72.000 para receber R$ 1.000 todos os meses. De novo, importante, isso vai variar um pouco a cada mês, não existe uma regularidade. Nenhum produto financeiro, nenhum produto de renda variável tem a linearidade, ou seja, tem uma regra que ele precisa distribuir X reais todos os meses. Então é importante aqui, é uma carteira diversificada de alguns papéis, onde eu trago alguns exemplos dos maiores pagadores de dividendos. Mas de novo, isso vai acontecer ao longo do ano, principalmente porque a gente precisa colocar um pouco mais de prazo em relação às aplicações. Então, dado o yield dos maiores fundos imobiliários, a gente precisa de uma relação de R$ 72.000 de investimento para a gente conseguir receber R$ 12.000 por ano, consequentemente R$ 1.000 todos os meses. Gostou? Tem esses fundos? Não tem? De novo, eu excluí a qualidade dos fundos, mas deixei bem claro quanto que a gente precisa mais ou menos para a gente receber R$ 1.000 todos os meses na carteira e nos ajudar por uma série de pontos. Então, esse foi o parte dos fundos imobiliários. Fica aqui comigo, onde eu vou passar também da renda fixa, quanto que a gente precisa, e no final vou trazer um bônus especial para a gente fazer uma carteira diversificada em relação a esse movimento. Pessoal, se esse vídeo está te ajudando, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Super importante para você receber o conteúdo em primeira mão e principalmente para a gente ter uma maior interação aqui no YouTube, onde toda semana eu trago conteúdos para te ajudar na carreira, na jornada de investidor. Vamos falar um pouquinho mais da renda fixa para a gente ver quanto que a gente precisa ter investido para ganhar R$ 1.000 todos os meses. Vamos lá para a tela. Eu peguei um exemplo, pessoal, de um CDB de 5 anos. O que seria isso?
a gente investir num CDB de 5 anos e a gente investir nesse CDB, a gente só vai ter os proventos, só vai ter o rendimento ao final de 5 anos. O nosso valor ele fica preso 5 anos. Nesse exemplo, eu trago que a gente investe R$100 mil, um yield basicamente uma taxa de 9,96, ou seja, a gente vai receber mais ou menos R$10 mil por ano. Claro, não coloquei o cálculo de imposto de renda aqui e a gente precisa também colocar que isso só vai entrar depois de 5 anos. Então a gente precisa ter, claro, super importante esses movimentos até para a gente ver quanto que a gente precisa e dado o nível. Ou seja, aqui nesse cálculo é certo que a gente vai precisar fazer esse movimento. Então deixo aqui para vocês esse ponto que é super importante em relação ao cálculo financeiro. Pessoal, passei para vocês aqui o cálculo das parte das ações, fundos imobiliários e também renda fixa, onde a gente tem essas 3 classes de ativos para a gente ganhar R$1.000 todos os meses. Como eu prometi no início do vídeo, vou trazer para vocês, deixa aqui nos comentários quem quer receber um bônus, uma tabela Excel onde eu faço o controle dos meus investimentos. Deixa aqui nos comentários que eu vou enviar para cada um de vocês. É só se inscrever no canal, deixar o like aqui embaixo que eu vou enviar para cada um de vocês uma tabela onde eu faço todo o controle dos meus investimentos. Isso vai te ajudar muito a ter mais organização e principalmente se planejar para receber R$1.000 todos os meses e com certeza te ajudar na carreira de investidor. Um ponto super importante é que a gente precisa ter uma carteira diversificada, ou seja, não é nem só ações, nem só fundos, nem só renda fixa. A gente precisa ter uma linearidade em que a gente tenha um certo controle em relação aos nossos papéis. E esse é um dos vários pontos que eu tento trazer para vocês, para a gente ter mais organização e principalmente uma mais tranquilidade na nossa parte de investimentos. No longo prazo, essas características vão te ajudar muito a ter sucesso na carreira de investidor. Espero muito que esse conteúdo tenha ajudado. Eu vou indo nessa, bons investimentos e até mais!